relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Quando o profeta cita uma mensagem, ele cita essas palavras que a igreja nunca viverá em um nível de fé maior do que vive o seu pastor. O profeta citou isso, né? A igreja nunca vai viver um nível de fé maior do que vive o seu pastor. O nível de fé da igreja nunca vai ser maior do que o nível de fé do seu pastor. E eu sempre penso nisso, nessa citação. Eu não olho pelo ângulo que está dizendo que o pastor ele tem mais fé do que a igreja. Não é assim. Eu vejo que o pastor, que quando o profeta citou isto, né, que a igreja não vive um nível de fé maior do que o nível de fé do seu pastor, ele estava dizendo que se um pastor é um pastor denominacional, a igreja vai ser o quê? Uma igreja denominacional. Porque é aquilo que ele vai estar passando para a igreja. Então a fé da igreja vai ser uma fé denominacional. Eu vejo desta forma. Então se o pastor cresce, a igreja vai crescendo também. É isso que eu quero dizer. Não está dizendo que o pastor é melhor. Né? Dizer assim, o pastor... A igreja nunca vai ter um nível de fé igual ao seu pastor, né? Dizendo que ele é melhor. Não é assim. Ele cita isso dizendo assim, né? Ele cita assim, olha só, como que ele fala isso. Ele diz assim, esta manhã, quando víamos ao culto, minha esposa me dizia, querido, não digo isto com motivo de elogiar a ninguém, porém, ontem à noite me assentei ao lado de uma mocinha, ela tinha uma boina como elas usam. Todos estão prestando atenção aqui no culto? Né? Amém? Eu estou falando devagar, manso, mas estou colocando as palavras no lugar certo. E quero que você observe as palavras como estão sendo ditas. Ele disse, ela tinha uma boina como elas usam, e se podia ver que ela havia estado com Jesus. Tinha uma aparência tão dócil, sua alma era suave. Quem que estava falando isso para o profeta? A esposa dele estava falando. Todos entenderam o contexto aqui, né? Olha, eu me assentei, né, ao lado de uma mocinha.
E ela ficava girando para cá e para lá e não deixava eu prestar atenção no culto. Foi isso que ela falou? E ela ficava olhando para trás, e ela ficava conversando, e ficava cochichando, e aqui para lá. Não. Então, observe isso aqui. Como ele disse, eu me assentei ao lado de uma mocinha, ela tinha uma boina como elas usam, e se podia ver que ela havia estado com Jesus. Tinha uma aparência tão dócil, sua alma era suave, seus olhos eram tão claros, não estava escondendo nenhum pecado, havia estado na presença de Deus, suas faculdades não haviam sido entorpecidas pelo álcool, fumo e demais coisas do mundo. Estava leve na presença de Deus. Estava fazendo o quê? Estava lendo sua Bíblia. Por isso que na hora da meditação, a questão é essa. Às vezes a meditação você senta, no culto e não lê a sua Bíblia, não lê a mensagem. Ela estava lendo a sua Bíblia. Estava estudando a palavra de Deus. Porém, nós, a gente moderna, o que nós fazemos? Está vendo? Aí ele vai dizer assim, e os falsos profetas de trás da onde, irmão? Vocês estão acompanhando lá, igreja? Vamos conversar comigo? Vamos? Os falsos profetas onde? Detrás dos púlpitos nos dizem que tudo está bem. Agora, quero dizer isto. Se estou equivocado, peço a Deus que me perdoe. Porém, estou persuadido que a maioria deles não conhece a Deus. Aí que ele vai dizer, a congregação nunca viverá no nível de fé mais elevado que o nível onde vive o seu pastor. Com razão, as Escrituras dizem, como os pastores têm espalhado as ovelhas. Como os pastores têm espalhado as ovelhas. Pobres deles, porque são ramas que não levam frutos e serão cortadas e lançadas ao fogo. Há tantas coisas nesses dias para anular o sentido do homem, porém, mesmo em meio a tudo aquilo e em vista de todas as vozes que estão no mundo, algumas delas são de prazer, outras vozes de pecado para atrair as pessoas, em vista de tudo isto, a verdade de Deus ainda permanece. Todo aquele que ouvir a minha voz e me seguir. Amém? Então, ele disse, em meio a tudo isso tem uma voz verdadeira, Homens e mulheres que escutarão a voz de Deus, Deus ainda espera para falar com cada indivíduo que abrir seu entendimento para escutar a voz de Deus. Amém? Então, a congregação nunca viverá num nível de fé mais elevado que o nível onde vive o pastor. Eu quero falar de algo nesta noite, como disse, É um dia onde o que está pairando, pela nação é o dia das mães, o que está pairando pela nação, as pessoas falando sobre isso. Então nós estava lembrando em algumas mensagens que o profeta pregou, em algumas mensagens que ele pregou, aproveitando aquele momento para trazer um verdadeiro significado daquele assunto, que estava pairando naquele momento. E eu meditando sobre isso, do que falar nesta noite, em meio a tantas coisas, eu quero ler em São Mateus, no capítulo 24. São Mateus, no capítulo 24.
eu quero ver aqui o versículo que eu vou estar usando aqui. São Mateus capítulo 23, melhor dizendo, viu, irmãos? São Mateus capítulo 23, verso 37. Verso 37. Aqui Jesus estava falando concernente a Jerusalém. Você observa que no versículo 36, São Mateus, capítulo 23, verso 36, ele disse: em verdade, vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas. Observe que ele está usando aqui uma ave, né? Um animal, né? Uma ave, uma galinha. Não somente usando esse animal, essa ave, melhor dizendo, mas mostrando algumas características desta ave, a galinha. Na Bíblia nós vamos ver aqui, né, que nós vemos vários, né, aves, algumas aves que são usadas como tipos, como a pomba, como a águia, como o corvo. Os animais, nós vemos o cordeiro, vemos o lobo, vemos o leão. Tudo isso expressa características. E aqui você vê ele usando uma galinha. Ele poderia ter dito: olha, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar como um pastor ajunta o seu rebanho. Não podia usar isso também ou não? Porque o pastor não ajunta o rebanho? Ele disse: sabe quando o pastor vai ajuntar o seu rebanho? Quantas vezes eu quis, mas por que ele usou a galinha? Por que ele usou a galinha com os seus pintinhos, com os seus pintos debaixo das suas asas? Debaixo das suas asas. Ele diz: eu quis ajuntar. Porque quando a galinha faz isso é porque tem um perigo em roda. Tem um perigo rodeando. Se você olhar bem como que os pintinhos entram ali, né? Então me veio uma meditação que eu quero falar um pouquinho sobre esse significado de mãe, né? E meditarmos nesta mãe galinha. Nós vamos meditar nesta mãe galinha, nesta mãe águia, nesta mãe corça e nesta mãe gambá. Nós vemos na mensagem que o profeta mostra sobre a mãe águia, a mãe corça, a mãe gambá e a mãe galinha. Animais, aves, que expressam característica. E depois, se der tempo, né, mas nós estamos aí meditando nisso, nós vamos para meditar na mãe, né, humana,
a verdadeira mãe humana. Que nós poderíamos aqui falar sobre algumas características dessas mães que nós já falamos. Por exemplo, a mãe de Abraham Lincoln, né? Quantos lembram? Né? Quem foi a mãe de Abraham Lincoln? A mãe de John Wesley, né? John Wesley, isso? Isso? Hã? Como é que era o nome dela? Susana, né? Como aquela mãe mexicana que pegou aquele filho morto, né? E passou todo mundo e perseverante foi até que recebeu a ressurreição, né, do seu filho. Mas vamos olhar um pouquinho nesta noite sobre essas mães aqui, né, animais e aves, a qual Deus, né, Jesus, usou essa ave, dizendo como a galinha. Olha, sabe como a galinha? Então, se ele usou a galinha, vamos olhar a característica desse animal, porque ele está expressando algo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos, nesta noite, Pai, observarmos este momento que estamos meditando neste significado, nessas características que o Senhor tem deixado para nós neste dia. Lemos a Tua palavra e vemos esta expressão, Pai. Que expressão! Como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Eu creio, Pai, que eles não quiseram se ajuntar, mas nós, Pai, como os Teus filhos, estamos debaixo das Suas asas nesses dias, debaixo das Tuas asas guardados, Senhor, nesta era final. Que possamos, Pai, entender através do Teu Espírito o verdadeiro sentido e significado destas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Irmãos, dentro desta meditação, dentro dessa meditação, eu quero tirar um ângulo para nós meditarmos, um ângulo. Nós sabemos que podemos olhar em vários ângulos. Nós temos aprendido sobre isso dentro das Escrituras. E o profeta nos ensinando que uma escritura, um versículo, ele tem um duplo sentido e tem ângulos de você olhar que você extrai daquilo um aprendizado. Você extrai daquilo uma lição, você aprende com aquilo. Você vê aquela parábola e você aprende. Aquela parábola tem um mistério. Tem algo ali que é revelado e aquilo dá-se a conhecer para que você possa, então, vencer nesses dias. Tem uma lição naquilo. E eu estava meditando ontem, e eu sempre trago, às vezes, comigo algo que eu leio, a gente medita e lê durante a semana, durante o dia. E eu estava lendo sobre Davi. Agora, preste atenção nisso. Antes de continuarmos. Davi me chamou a atenção lá no livro de Crônicas, quando Davi foi enumerar o povo, e não era para enumerar o povo. Então, nós vemos lá, no Crônicas, não sei se eu citei esse capítulo aqui, 1 Crônicas, quanto? 1 Crônicas 21, né? 1 Crônicas 21.
E deixa eu só encontrar aqui, 1 Crônicas 21. Davi enumera o povo. 1 Crônicas 21. Nós citamos isto, né? Falando no culto de quarta-feira, que Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi. E aí apareceu, então, Deus, né, falou com Gade, né, que era um profeta, e Gade, então, trouxe o assim diz o Senhor para Davi, trouxe a repreensão do Senhor para diante de Davi. Você vai ver ali que no verso 8, 1 Crônicas capítulo 21, verso 8, que então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer este negócio. Então, não era para ele contar o povo de Israel. E Satanás incitou ele. A Bíblia deixa bem claro para nós por que Davi fez aquilo. Então Davi foi incitado por Satanás. Então você vai ver que muitas vezes Satanás começa a incitar as pessoas a fazer algo. E Davi caiu nisso. E numerou o povo. Mesmo Joabe, né, dizendo para ele não fazer isto, Joabe, lá no verso 3, disse, o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém, contou o povo. Agora, a contagem do povo, desse povo, foi essa, no verso 5. Vamos acompanhando aqui. Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E eu estava vendo, irmãos, a quantia de homens que ele contou. Olha quanto que ele contou. Era todo Israel. Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo Israel 1.100.000 homens dos que arrancavam da espada. Viu? Sabe o que significa os que arrancavam a espada? Eram os guerreiros. Os homens que arrancavam a espada. Era 1 milhão. Agora, dá para contar? Não sei como que Joabe contou 1.100.000 homens. Você viu a soma do número? Desses que arrancam a espada. Relembrando as verdades ouvidas.